Você viu o que eu falei? Pra não aparecer notificação. Eu vou entrar no meio pra mim avisar o juiz. Você tá online já, viu? Total. Entrou. Ele entrou? Entrou. Opa, boa noite, doutor Yasmin, tudo bom? Olá, Tudo boa bem? noite, doutor. Tudo bem? Tudo jóia, Vamos, tudo bem. vamos começar nossa live? Vamos sim. Então, estou muito feliz e honrada, né, com sua presença aqui nessa live. Vamos falar hoje sobre violência doméstica. Ai, minha internet parece que tá ruim. Um momentinho. Uhum. Falhas técnicas. Pois não. Então, É. Uhum. o pessoal está começando a entrar. Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua história, para a gente poder começar a falar sobre o tema. Tá, tudo bem. Então, na verdade, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, dizer que também me sinto honrado em fazer essa live, dizer que é um tema muito importante, muito atual e polêmico, né, assim, que gera bastante questionamento por parte de todos, né. E meu nome é João Paulo, eu sou juiz federal em Paulo Afonso, né. Antes de ser juiz federal, eu já fui promotor de justiça em Sergipe, eu já fui advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. Como juiz federal, atuei em Itabuna, em Salvador, na quinta vara, que na época era uma vara juizada especial federal, na turma recursal, no núcleo de conciliação e na segunda vara, que era uma vara criminal especializada em lavado de dinheiro e crime contra o sistema financeiro. Fui promovido para juiz federal titular aqui em Paulo Afonso. E hoje estou aqui atuando, né, como juiz federal. E, assim, além de ter estudado o tema, né, eu atuei muito tempo como promotor de justiça assim, eu tenho familiaridade aí com a Lei Maria da Penha em razão da minha atividade como promotor de justiça também. Ótimo. Então, com a pandemia, a gente sabe que tornou-se muito mais evidente, né, a situação da vulnerabilidade, não só da mulher, mas da criança, do adolescente, do idoso. E esse isolamento social, ele veio realmente para, como é que eu vou dizer, escancarar. Na verdade, doutor, escancarar uma coisa que já está com a gente desde muito tempo, por conta da sociedade machista em alguns casos, né, na maioria dos casos, machista, patriarcal. Eu acredito que essa sociedade sustenta, né, aliás, esses homens que praticam a violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, eles se veem armados, né, legitimados, na verdade, acho que seria essa palavra. Então, eu gostaria de perguntar aqui ao senhor, o que é que o senhor acha dessa, dessa situação, né? Por conta do Covid, do isolamento É. social. O que é que a gente pode estar... O que é que o senhor pensa sobre isso? Então, evidentemente que em razão da Covid, que a Covid-19, né, essa doença terrível que está gerando essa pandemia no mundo todo e agora a gente está vendo que está crescendo, voltando a crescer números aí de casos na Europa, dizendo que está vindo a segunda onda da Covid, né? Isso aí gerou medidas de isolamento social, medidas de quarentena, que fizeram com que as pessoas permanecessem em suas respectivas residências, né? Isso daí gerou um convívio mais constante, um convívio maior da família, né? Da esposa com o marido. E isso daí gerou conflitos, né? No mundo todo. Isso daí tem mostrado que tem gerado conflitos familiares, né? E aí no Brasil também, que como não poderia deixar de ser, as estatísticas mostram que a procura pelo divórcio aumentou nesse período. Mas se fosse só a questão do divórcio, já, embora triste, porque você está desfazendo
uma família. Mas se fosse só o divórcio, seria, talvez fosse o menor dos problemas. Mas outros problemas também aumentaram e cresceram, né? O feminicídio aumentou nesse período, o número de feminicídios. A violência contra a mulher aumentou cerca de 40%, né? E olha que a gente está tendo uma subnotificação muito grande, porque justamente em razão da quarentena e do isolamento, a mulher está no mesmo ambiente do agressor e muitas vezes se sente ameaçada, inclusive, de fazer a denúncia, né? A notícia crime. E também porque a gente está vivendo uma situação muito diferente, porque os órgãos públicos estão trabalhando com muita restrição, né? Então, as delegacias, o Poder Judiciário, o Ministério Público, muitas vezes trabalhando somente de forma remota, o que tem dificultado, o que vem dificultando, inclusive, que sejam notificados tais casos, né? E isso aí gera uma subnotificação grande, o que demonstra que, na verdade, esse aumento de 40%, com certeza, é um aumento muito maior nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né? E não só esse tipo de crime, como, por exemplo, abuso sexual de menores, enfim, é um período já muito difícil em razão da pandemia, mas que esses problemas realmente têm aumentado ainda mais a dificuldade desse momento que a gente está passando, né? Verdade. Acabou de entrar aqui na nossa live a nossa presidente da comissão da AB, da subseção de Serrinha, doutora Cristiane Cordeiro, né? Eu faço parte, doutor, da comissão da mulher advogada. Nós estamos aí levantando essa bandeira para defender a mulher, né, nos casos de violência. E a gente sabe que não está sendo fácil, porque, como o senhor acabou de colocar, o judiciário está trabalhando de forma limitada, né, de forma remota, e de certa forma acaba restringindo também o acesso. Inclusive, antes do início da nossa live, eu entrei em contato com o pessoal da delegacia do meu município para me informar, né, como é que está acontecendo aqui no município. Os casos de violência doméstica realmente aumentaram aqui no município também, porque a gente sente esse aumento no mundo inteiro, percebe, né, o aumento no mundo inteiro. E no município, qual é o percentual, né? E aí o pessoal da delegacia me informou que o percentual do município é equivalente a esse aumento nacional, que é de 30% a 40%, né, nas denúncias. E a gente sabe que, na realidade, o número é bem maior, porque apenas 11% das mulheres que sofrem de violência doméstica têm coragem de denunciar, né? Então, imagine, se aumentou 40%, imagine o número o quão grande que não é verdade? E eu tenho outra pergunta para fazer, eu acabei esquecendo a pergunta. Em relação ao problema do aumento da violência doméstica, né, em detrimento por conta do confinamento, o Poder Legislativo tem se movimentado e discutido soluções. Sabemos que aconteceram algumas tentativas de buscar alterações nas leis. O que é que o senhor tem para falar sobre essas alterações agora no tempo de confinamento da pandemia? Então, realmente o Poder Legislativo tem se movimentado, não só em relação a essa questão específica das mulheres, mas em relação a diversas questões que a pandemia tem atrapalhado o nosso dia a dia, né? Claro. Então, tem se movimentado, por exemplo, em relação à questão do impacto econômico na vida das pessoas, tem se movimentado em relação à questão do uso das máscaras, da própria questão da saúde pública, e não poderia deixar de ser diferente em relação à questão da violência contra a mulher. Então, foi aprovada uma lei, que é a Lei 14.022 de 2020, né? E que trouxe diversas especificidades em relação à questão do tratamento, de como vai ser feito, como vai ser investigado, como vai ser apurado, como vai ser procedido em relação não só à delegacia, como em relação à justiça nesse momento de pandemia.
E realmente foi uma lei muito importante, porque trouxe diversas questões atinentes, específicas desse momento, de forma a garantir o pleno atendimento daquelas mulheres que se sentirem ameaçadas, violentadas de alguma forma, né? Não só fisicamente, como moral, psicologicamente, né? Que também é uma forma de violência. E essa lei veio trazer importantes mudanças na Lei Maria da Penha, de forma a garantir o atendimento da mulher nesse momento de pandemia. E como você falou, não é só mulher, é mulher, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, né? Então todos esses são todas essas classes que eu falei são pessoas vulneráveis, né? E que merecem uma atenção especial da sociedade, do poder legislativo, do poder judiciário, de todos nós, para que essa violência cometida não fique impune. Que as pessoas não se aproveitem desse momento de pandemia para praticar violência e ficar impune em relação a esses ilícitos que eles cometem. Então, eu acho que o Poder Legislativo veio há bom tempo, né, aprovar essa medida legislativa de forma a garantir o atendimento pleno da mulher nesse momento de pandemia. Isso. Quais foram as principais mudanças que essa nova lei trouxe? Então, essa lei, na verdade, ela alterou a Lei Maria da Penha, que já existe na nossa legislação, que é a Lei 11.340 de 2006, né? E essa lei trouxe mudanças específicas, não em relação à Lei Maria da Penha em si, mas em relação à questão de como vai ser feito a questão da proteção da mulher nesse momento de pandemia, né? Então, por exemplo, ela buscou solucionar, na verdade, dificuldades que as pessoas estão enfrentando nesse momento de pandemia. Então, dificuldades em relação à questão do funcionamento da delegacia, dificuldades em relação à questão do funcionamento do fórum, dificuldade em relação à questão de como fazer a denúncia, se vai se locomover até a delegacia ou se vai fazer online, dificuldade do próprio atendimento da demanda, já que muitas vezes aquela agressão iminente já está ocorrendo, de forma que não se pode esperar o fim da pandemia para se resolver tal questão, né? Então, a questão da dificuldade em relação à questão dos prazos processuais, já que nesse momento de pandemia, muitas vezes os prazos processuais estão suspensos, né? Não só de processos físicos, como processos eletrônicos, por exemplo, quando o município decreta lockdown, né? Fecha o comércio, fecha a cidade, então isso aí tudo geram dificuldades na questão da proteção da mulher. E essa lei veio trazer soluções alternativas para sanar essas dificuldades. Então, a primeira alteração foi a questão da possibilidade da denúncia por via eletrônica ou telefônica, né? Então, isso daí já existia normalmente, mas agora se intensificou. Como eu disse, eu já participei de algumas lives e, como eu sempre digo, a pandemia, na verdade, ela veio antecipar coisas que iriam acontecer no futuro. Ou seja, a questão do uso mais frequente da tecnologia. Isso. Né? Acredito nisso também. Acredito Sim. muito nisso. Que a pandemia ela veio adiantar em uns de 5 a 10 anos, né? Principalmente no Isso. judiciário. A gente está fazendo coisas que provavelmente estaríamos fazendo daqui a 5 ou 10 anos e durante a pandemia antecipamos. Então, hoje mesmo eu fiz 25 audiências, 45 audiências, né? Todas por WhatsApp. Assim, sem a pessoa sequer precisar sair de sua casa. Então, realmente, a pandemia veio antecipar em muito, 5 ou 10 anos, como você falou aí, a questão do uso da tecnologia. Né? Então, assim, a possibilidade da denúncia por via eletrônica ou telefônica para que a pessoa não precise sair de casa. Né? Isso daí foi uma questão bastante importante. Outra questão bastante importante foi a questão de se garantir que os órgãos de proteção à mulher devem ir até a vítima, né?
garantir que mesmo nesse momento de pandemia, se faça presente de forma pessoal os órgãos de proteção à mulher e de forma ágil, né? Então, a pandemia existe, está aí, nós temos que nos preocupar com ela, claro, mas não podemos esquecer também dos outros problemas que acometem nossas vidas. Não é porque a pandemia está aí que vamos dar um pause e simplesmente vamos esquecer dos outros problemas que realmente continuam existindo, né? Então, uma delas é a questão da violência à mulher. Mesmo nesse momento de pandemia, a Lei 14.022 de 2020 é bem clara e expressa no sentido de que os órgãos de proteção devem se dirigir até a mulher agredida, ofendida, ameaçada, para dar uma efetiva prestação, né, de proteção a ela. Não adianta esperar a pandemia. A lei também prevê a questão de que o agressor deve ser afastado imediatamente do lado da mulher e até o fim da pandemia, né? Porque não tem sentido você afastar ele e permitir que ele retorne antes do fim da pandemia, porque os problemas vão continuar e as dificuldades para solucionar tal problema vai continuar do mesmo jeito. Então, esse momento de pandemia está gerando uma série de dificuldades, né, de deslocamento, de procurar advogado, de ir atrás de documento, né? E se a gente não atuar de forma rápida, rigorosa, a mulher vai continuar sofrendo agressões durante todo o tempo da pandemia. E assim, ela começou em março, nós já estamos em julho e não tem prazo para terminar. Tem previsão. Né? Sem previsão, infelizmente. Na verdade, tem algumas pesquisas referentes à questão da vacina, que estão em estágio avançado, mas até que essa vacina seja disponibilizada para todos, a previsão é em julho, ou em 2021, desculpa, julho já estamos em 2021, né? Então só no que vem. Então, assim, imagine, de março até dezembro, na melhor das hipóteses. Eu lembro inclusive, que o Réveillon do Rio já foi suspenso, o Carnaval de São Paulo já foi adiado, mostrando que, inclusive, até fevereiro, março, talvez a gente esteja vivendo esse período de isolamento social. Então, não é possível que não se garanta uma proteção à mulher durante tanto tempo. Então, justamente visando isso, é que a lei veio alterar isso e permitir que o agressor seja afastado do lar onde a mulher reside até o fim da pandemia. Essa lei também garantiu que o atendimento à mulher é um serviço essencial, né? E quando ela garante isso, é de extrema importância. Por quê? Porque é um serviço que não pode ser interrompido. Então, ainda que nesses períodos de lockdown, que é o período mais severo em termos de isolamento social e quarentena, o serviço de proteção à mulher tem que ser garantido, tem que funcionar e tem que se garantir à mulher lá o funcionamento da delegacia da mulher, né? Então é de extrema importância, né? Uma coisa que eu achei interessante nessa nova lei é que, por exemplo, se no município foi decretado o lockdown e a mulher sofreu, né, a violência doméstica, terá que ir uma viatura até a residência dela para realizar a perícia lá na casa dela. Então, assim, Sim. é uma coisa muito boa. E a possibilidade também das denúncias via WhatsApp, eu achei Sim. também muito interessante, porque, assim, algumas delegacias já utilizavam um número de WhatsApp, mas a comunidade, a população não tem conhecimento, na verdade, que pode registrar uma queixa, iniciar uma queixa via WhatsApp, Sim. enviar documentos comprobatórios em foto, né? Enviar foto de como ela está, de como ela se encontra naquele momento, a localização, né? Porque o WhatsApp tem essa possibilidade de a gente enviar a localização para que a outra pessoa possa chegar até nós. Então, imagine, uma vítima de agressão, uma vítima de violência doméstica, ela pode simplesmente pegar o número de WhatsApp da delegacia que está do seu município
né? Comunicar, estou sendo vítima de violência doméstica, de repente tirar uma foto mostrando, né, alguma hematoma, enviar a localização e aí a delegacia encaminhará uma viatura até o local. Então, assim, espero realmente que essa lei, ela seja efetiva, né, para garantir a segurança das mulheres, das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, porque o que a gente observou nas pesquisas que a gente fez aqui no município, pelo menos, é que o número de queixas de violência contra criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência é mínimo. Mas a gente sabe que ela existe, né? Muitas vezes uma violência psicológica, na maioria das vezes violência psicológica, e que acaba trazendo transtornos, problemas sérios psicológicos para aquela família e que não são denunciados. Não é isso, doutor? Então, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre essa questão desse outro tipo de violência, não só da violência física, que as pessoas estão sendo acometidas nesse momento de isolamento. Porque as pessoas pensam que violência é só violência física, mas não é, né? Existe a violência moral e a violência psicológica, que é tão grave quanto, né, a violência física, né? Então, realmente, ela tem que ser... todos os tipos de violência devem ser impedidas de acontecer, né? E receber a merecida reprimenda legal, né? E uma coisa que você falou interessante aí, que eu acho importante, é que esse atendimento de WhatsApp, essa perícia na hora, na casa da pessoa, né, na casa da vítima, que isso aí permaneça após a pandemia, né? São mudanças importantes e que servem para desburocratizar o atendimento da mulher, servem para dar uma efetividade maior à questão da segurança da mulher. E eu acho que são medidas que devem permanecer, que permaneçam, né, após o fim da pandemia, para se garantir uma maior efetividade à proteção da mulher. E só para terminar aqui, em relação à lei, trouxe outras questões também para esse período. Ela disse que justamente por ser um serviço essencial, os prazos processuais não serão suspensos nem interrompidos nesse momento de pandemia. O que é de extrema importância, porque muitas vezes os processos estão parados, estão suspensos, os mais urgentes continuam, as medidas mais urgentes, e muitas vezes o juiz pode entender que isso não é urgente, mas é urgente sim, né? E a lei veio dizer expressamente isso, que é urgente, até para não pairar nenhuma dúvida sobre a urgência ou não de se combater a violência à mulher, né? A lei também trouxe também à tona a questão de promover campanhas, né, governamentais sobre proteção da violência à mulher, que é aquela campanha que coloca, né, de vermelho aqui, aí. Essa campanha, né, que ganhou bastante força. Iniciativa do CNJ, né? Sim. E da Associação dos Magistrados. Então, assim, essa campanha ganhou bastante força e é muito importante para que as pessoas se conscientizem de que não se deve cometer nenhum tipo de violência, né? Nem a física, nem a moral, nem a psicológica, né? Porque todas elas nos causam sequelas. Talvez até a psicológica e a moral causem mais sequelas, inclusive, do que a própria violência física, né? Então, é importante que a gente esteja atento em relação a todos esses tipos de violência e estejamos preparados para combatê-las, né? Então, a lei garantiu também, como já foi dito aí, o atendimento presencial nos casos graves, o funcionamento do IML para exame de corpo de delito, já que muitos dos órgãos públicos estão fechados. Por exemplo, a Justiça Federal está fechada, né? E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a reabertura da Justiça Federal a partir do dia 3 de agosto. Mas ninguém sabe se vai voltar a funcionar ou abrir. Hoje mesmo, infelizmente, faleceu uma servidora da Justiça Federal em Salvador em razão da Covid.
Em alguns municípios estão tendo lockdown, né? Então, assim, muitas incertezas estão ocorrendo, né? Mas o IML, justamente por ser um serviço essencial, a questão da proteção à mulher tem que funcionar nesse período Sobre, de hum. sobre a perícia virtual, o que o senhor acha, assim? O que o senhor tem a nos dizer sobre... Então, a perícia virtual é uma questão muito polêmica. O CNJ, nas ações previdenciárias, autorizou a realização da perícia virtual, né? Então, em tese, seria possível a realização dessa perícia virtual, mas o Conselho Federal de Medicina expediu uma recomendação aos médicos para que eles não realizem a perícia virtual, né? Então, os médicos acabam ficando com receio de amanhã ou depois sofrer uma represália do seu órgão de classe, que é o Conselho Federal de Medicina, né? Um processo administrativo, uma pena administrativa. Então, e vale ressaltar que o próprio Conselho Federal de Medicina defendeu e foi aprovada uma lei que permitiu a telemedicina recentemente. Então, é possível realizar a telemedicina, mas não é possível realizar a perícia virtual. É um pouquinho contraditório, mas eu acredito que realmente em alguns casos não seja possível, mas em outros casos é possível sim realizar a perícia virtual. Então, assim, mas é uma questão bem complexa e bem controvertida, né? Eu, particularmente, no meu exercício profissional, não estou exigindo que nenhum médico faça perícia virtual. Mas aqueles que quiserem fazer, podem realizar. O problema é que até agora ninguém quis fazer. Justamente por quê? Justamente com medo da represália do Conselho Federal de Medicina, que recomendou expressamente que os médicos não façam perícia virtual, né? Eu acho que a perícia virtual, nesse momento, seria de extrema relevância para que os processos judiciais não ficassem parados. Graças a Deus, em Paulo Afonso, a gente conseguiu fazer com que as perícias se realizassem nesse período, né? Mas em vários locais, várias subseções, vários locais da justiça, até na polícia, as perícias não estão sendo realizadas porque a gente está vivendo um momento excepcional de isolamento social. Isso daí dificulta o atendimento ao direito das pessoas, que muitas vezes, para ter o seu direito realizado, precisa, né, dessas perícias. Então, justamente visando a efetiva proteção da mulher, foi que veio essa lei para garantir que o IML fique funcionando, né, nesse período, e também garantir a solicitação de medidas protetivas de urgência por meio do dispositivo online, que também é muito importante. Como, doutor? A lei veio garantir a questão da solicitação de medidas protetivas de urgência por meio de dispositivo online, né, para que a pessoa não precise deslocar. Foi, doutora? Eu acho que eu caí, não foi? Foi, caiu, mas voltou. Então, tem mais uma perguntinha aqui para fazer para o senhor. Sim? Que algumas pessoas aqui estão falando na live sobre políticas públicas em relação aos operadores do direito. Então, foi formulada aqui uma perguntinha e vou ler para o senhor, tá? Tá? Que faz-se ainda necessário que os operadores do direito e formuladores de políticas públicas elaborem medidas que atendam às necessidades regionais de combate à violência doméstica. Quais seriam as medidas, pensando em soluções inéditas e criativas, do seu ponto de vista, né? O que o judiciário poderia estar contribuindo e os políticos, né? Os gestores? Eu acho que seria, a lei já existe, eu acho que seria garantir uma efetiva implantação da lei que já existe. Então, a criação de grupos multidisciplinares, né? Porque a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de uma assistente social, não é só o juiz, o delegado, o policial, a delegada,
a juíza, a promotora de justiça que vai resolver essa questão. Muitas vezes, por trás de uma questão legal, existe uma questão também da necessidade de um médico, uma médica, uma psicóloga, uma assistente social, para poder dar o devido encaminhamento para aquela família que muitas vezes está vivendo um momento difícil e que vai afetar todo mundo, principalmente a mulher, mas os filhos também, né? Os familiares mais próximos, enfim. Então, eu acho que realmente precisa de cumprir a lei, né? Garantir o atendimento especial da mulher nas delegacias, no Poder Judiciário, colocar nas vagas que recebem esse tipo de demanda, pessoas que têm um perfil para poder julgar tais causas, né? Porque não é uma causa em que pese juridicamente falando, tecnicamente falando, não tem muita dificuldade na questão da análise da lei, mas para você resolver essa causa, muitas vezes a gente precisa de uma sensibilidade maior, depende de uma equipe por trás, uma equipe multidisciplinar, né, que vai poder realmente dar uma solução ao problema. E muitas vezes uma decisão do juiz não, a gente acha que a sentença do juiz ou a decisão do juiz vai resolver o problema, mas muitas vezes resolve o processo, mas não resolve o problema e o problema continua, né? Eu já vi muitos casos, por exemplo, em que a mulher já divorciada, a mulher já com uma medida protetiva, garantindo em tese a segurança dela, a mulher, tempos depois, veio sofrer mais violência e até mesmo homicídio, né, praticado por aquele mesmo agressor que já tinha medida protetiva contra ele. Então, não é raro a gente ver nos jornais. Inclusive, eu penso que o acompanhamento, né, tanto da vítima quanto do agressor, é importante. O acompanhamento psicológico, né, verificar, por exemplo, foi decretada a medida protetiva, então é importante que essas pessoas sejam acompanhadas, né, tanto o agressor quanto a vítima. Até para definir quando é que essa medida deve se extinguir, né? Sim. E isso eu acredito que não só o juiz teria habilidade para fazer isso, mas principalmente uma equipe multidisciplinar, composta de psicólogo, assistente social, né? Pessoas que poderiam sim, junto com o juiz, acompanhar esses casos de perto. Porque a gente observa o seguinte, que a medida protetiva por si só não é suficiente, né? Existe um problema estrutural na sociedade. A violência contra a mulher, ela é uma coisa estrutural. Então, a gente não consegue, a partir apenas de uma lei, de uma decisão judicial, extinguir o problema, né? É muita ingenuidade da gente imaginar, né, que apenas isso seria suficiente. Então, eu acredito que a gente precisa pensar em coisas mais efetivas, no sentido de educar, de conscientizar, na verdade, e tentar tirar esse valor que alguns homens têm da agressão. Muitas vezes, o pai agrediu a mãe e ele só está repetindo o comportamento, né? Não tem nada a ver, o que eu vou falar agora não tem nada a ver com o assunto da nossa live, mas eu tenho assistido algumas coisas sobre constelação familiar, né? No judiciário também. Alguns advogados que atuam na área de constelação familiar, e aí eles percebem o quê? Que esse agressor, né, ele está honrando a história da família. O avô agredia a avó, o pai agredia a mãe, e aí aquilo vai se tornando um ciclo na família. Quantas vezes a gente já ouviu falar de homens que falam assim, eu não queria ter feito isso. Né? Eu amo a minha mulher e eu não queria ter feito isso. Então, assim, embora seja feminista, defensora total da mulher, em todas as situações, né? Mas eu sei que em muitos casos o homem ele só está repetindo um comportamento, eu não sei dizer se cultural,
né? Se cultural, se um comportamento genético da estrutura familiar dele. Mas a gente precisa combater isso, e a gente precisa combater educando, Sim. né? Trazendo novas soluções, apontando novos caminhos, mostrando para o homem que a mulher não é uma ameaça para a vida dele, mostrando para o homem que a mulher ela veio para complementar a vida do homem, não é isso, doutor? E a gente tentar Isso. resgatar a questão da família. Semana passada eu fiz uma live com uma pastora, ela mora hoje na Eslovênia, e ela me disse que lá eles proibiram o divórcio. Imagine, o número de divórcios estava tão grande que eles decidiram proibir, não pode divorciar. Também. É você que complicado. resolver o problema tapando o sol com a peneira, porque o divórcio só foi possível no nosso ordenamento jurídico a partir da Constituição Federal de 1988, né? E assim, não é você acabando o divórcio que você vai solucionar o problema. Eu entendo que realmente que a gente tem que preservar a família o máximo que pode, mas chega em determinados momentos que às vezes o divórcio é a única solução até para se garantir a proteção da mulher. Quantas mulheres não dão entrada no divórcio, não tentam se divorciar, justamente em razão de estar sofrendo agressão dentro de casa. E não é só agressão física, agressão moral, agressão psicológica. Isso, essa questão do fim do divórcio, eu acho que é uma questão muito, muito complicada. Não, mas quando ela coloca proibir, não é proibir em termos gerais, né? Seria primeiro investigar, passar por um acompanhamento, como eu acabei de colocar, né? Tanto o agressor quanto a pessoa que é agredida, passar por um acompanhamento, porque de repente é uma situação, né, passageira, e aí eles se reencontram, fazendo um acompanhamento psicológico, aquele casal resgata o sentimento de família e acaba que não ocorrendo mais as agressões, porque nosso objetivo não é apenas punir o agressor. Nosso objetivo é ter uma sociedade que viva em paz, que prevaleça o amor. Eu sou adepta do amor. Não, concordo com você. Transforma, não é verdade? E a gente não pode simplesmente viver em busca de punir, de punição. Não. Que eu acho o seguinte, eu acho que, como você falou aí, a gente precisa realmente de um acompanhamento após a questão da apuração da violência contra a mulher, até mesmo porque o que acontece muitas vezes, e já eu falo pela minha experiência como promotor de justiça, muitas vezes a mulher é tão dependente psicológica e financeiramente em relação ao agressor, que ela acaba se vendo obrigada a retornar ao seio do agressor, mesmo sabendo que a agressão irá continuar. Então não basta você tirar o agressor do seu familiar. Você tem que garantir à mulher uma proteção psicológica, como alguém falou aí da questão do atendimento psicológico, que é muito importante, e garantir também a questão da proteção econômica financeira. Tanto é que a própria lei Maria da Penha, prevê a questão da fixação de alimentos em razão da agressão, né? Porque sabe que muitas mulheres se submetem, não é questão que se submetem, mas não tem muitas vezes coragem de denunciar, não tem coragem de sair daqui de casa, não tem. Por quê? Porque ele fica com receio de não ter dinheiro para comprar. Infelizmente, muitas ou algumas são dependentes financeiramente do agressor e fica com receio de não ter como se sustentar no futuro. Então, são situações que a gente tem que ter essa preocupação. E às vezes a violência psicológica ela é tão presente, tão enraizada naquela relação, que a mulher ela acaba se sentindo incapaz de ir para o mercado de trabalho, né? Eu conheço casos de mulheres que, por conta daquela relação desenvolvida, né, com aquela violência psicológica, onde o homem, em alguns casos, incute na cabeça dela que ela não tem capacidade de se autossustentar, de promover sua própria vida, e ela acredita naquilo. Então, eu acho extremamente importante a questão dos alimentos, né? Quando verificada esse tipo de situação, onde a mulher realmente ela se encontra impossibilitada de ir para o mercado de trabalho, porque foi vítima de uma violência psicológica forte, né? Que realmente a impediu. Eu, particularmente, conheço um caso, né,
desse tipo. E a pessoa realmente sofreu muito, muito. É impressionante, assim, como algumas relações tóxicas, né? Algumas relações doentias, no sentido de homem e mulher, acabam realmente prejudicando o desenvolvimento pessoal da outra pessoa. E falaram aí nos comentários, que eu acho que é bem importante também, que normalmente o agressor que pratica esse tipo de violência, ele é reincidente. Então, muitas vezes, a mulher retorna para o seu familiar acreditando que a pessoa vai mudar e não muda e a agressão apenas piora. Então, é comum a gente ver no nosso dia a dia o retorno da mulher ao seu familiar e o agressor, em vez de melhorar, ele continua, não só continua, como ele piora a sua agressividade, a sua violência. Então, assim, eu acho que muitas vezes, eu sinceramente, eu não acredito muito em... Existem vários tipos de crimes, e esse é um dos crimes que eu não acredito muito que a pessoa consiga se regenerar. Como foi dito aí, a maioria são reincidentes, já tem um histórico de violência, já tem um histórico agressivo, e a tendência é sempre piorar, né? Repetição de padrões, exatamente. E muitas vezes, essa violência não só é praticada em relação à mulher, como em relação aos filhos, como alguém colocou aí. E assim, eu particularmente, eu não acredito na união, no retorno da união familiar quando a separação, o divórcio se deu em razão disso. Muito pelo contrário, a minha experiência mostra que a tendência é que o agressor, inclusive, não aceite a separação, não aceite o divórcio, e muitas vezes ocorre um caso mais grave, mais drástico, que até ele vindo cometer um feminicídio ou até um homicídio em face da vítima do cidadão que tentou se relacionar com aquela mulher. Ou os dois, né? Verdade. Então, assim, Verdade. eu já participei de um caso em que a mulher foi assassinada pelo agressor no dia da audiência de divórcio. Ela estava indo para o fórum no dia da audiência do divórcio. Para você ver como as pessoas, o cidadão às vezes não aceita a separação, não aceita o divórcio e acaba cometendo um ato insano, né? E assim, eu não acredito no retorno do grupo familiar nesses casos, não. Infelizmente. Posso estar errado, mas eu não acredito, não. Não, existem situações realmente que, na maioria dos casos, o ideal é afastar mesmo. Não é à toa que existe, né, a medida protetiva, no sentido de afastar, para que a mulher possa reconstruir a vida dela e para que esse homem também possa tentar reconstruir a vida dele, né? E entender que algumas relações tóxicas que fazem mal e esse comportamento machista, na maioria das vezes, porque a gente observa que eles têm um padrão. O agressor tem um padrão, doutor. Sim. Qual é o padrão do agressor? Para que as mulheres que estão assistindo aqui. Não, o padrão é que ele é agressivo, ele humilha a mulher, ele não deixa a mulher se desenvolver. Então, o padrão dele é esse, né? Ele comete não só agressão física, como foi dito aí, mas agressão psicológica, agressão moral. Ele diminui a mulher, né? Então, normalmente, a mulher que está nesse tipo de relação, ela se sente diminuída, ela se sente inferiorizada, ela se sente incapaz, né? Inclusive de buscar a sua independência, porque na verdade o agressor não quer que ela busque sua independência, ela quer que ela fique ali eternamente sob a sua dependência para que as agressões continuem. Então, assim, exatamente, elas precisam ser amparadas para que possam ser encorajadas a fazer as denúncias, né? Mas infelizmente o que a gente percebe é que muitas têm medo de denunciar, outras tantas em razão do próprio sistema, que é ineficaz, né? Em outras tantas, fazem a denúncia e se arrependem e retornam. Eu participei de uma audiência como promotor de justiça na cidade de Itabaiana, em Sergipe, em que a mulher foi espancada. E não foi ainda não era na época da Lei Maria da Penha, não. Foi antes da Lei da Maria da Penha.
porque a Lei Maria da Penha tornou o crime de, né, os crimes ali previstos como crimes de ação penal pública incondicionada. Mas antes não, era crime de ação penal pública condicionada. A gente viu assim, as fotos do laudo feito pelo IML, e a mulher foi espancada, e ela foi participar da audiência, e quando o juiz disse que ia decretar a prisão preventiva lá do agressor, ela chorou, pedindo, pelo amor de Deus, para o juiz não decretar a prisão, e pedindo porque eles já tinham se reconciliado, queria voltar para casa. Então, assim, o que a gente verifica muitas vezes é que a gente tem que dar esse amparo para a mulher, esse amparo psicológico, esse amparo financeiro, para que ela possa ser encorajada a tomar as medidas necessárias para que cessar a agressão, né? Infelizmente, o sistema muitas vezes não funciona, e isso daí gera, no caso específico, uma sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade é ruim, tanto em relação à vítima, porque ela se sente insegura, não se sente com coragem de fazer a denúncia, tanto em relação ao agressor, que se sente encorajado a continuar a fazer essas agressões achando que nada vai acontecer. E, na verdade, eu acredito que a gente tem que fazer é melhorar o sistema, dar mais estrutura, né, para o Poder Judiciário, para a Polícia, para o Ministério Público, de forma a coibir efetivamente e também, se for o caso, punir. Infelizmente, não acredito na punição como única forma de solução, mas, evidentemente, é uma das formas de solução. Evidentemente, então, coibir, punir, dar amparo, de forma a diminuir a impunidade e aumentar, a encorajar as mulheres a tomar as providências necessárias quando isso vier a ocorrer. Certo. E com relação à violência contra o idoso, né, e pessoa com deficiência, como eu falei, aqui no município eles dizem que, né, o número mínimo de registros. O que, assim, a sua experiência enquanto jurista diz sobre esse tipo de agressão? Elas ocorrem com frequência? O que acontece? Não há denúncias? Como é que isso? Normalmente, assim, ocorre em menor número, né? Mas ainda assim ocorre. Então, é uma agressão diferente. A agressão do idoso e do deficiente é uma agressão diferente. E até do idoso e do deficiente é diferente entre si. A do idoso, muitas vezes, é o idoso que fica abandonado, o idoso que não recebe a assistência da família, a pessoa que diz que vai tomar conta do idoso para poder pegar a procuração e receber o benefício previdenciário do idoso e não repassa aquele benefício para que o idoso possa se sustentar e deixa ele abandonado, né? Então, a situação do deficiente, nesse ponto, é bem parecida, né? Existem aquelas pessoas que querem virar curador do deficiente, mas apenas com a finalidade de receber o benefício previdenciário, no caso, nesse caso assistencial, LOAS, e não repassar para o deficiente, deixar ele também largado, abandonado. Então, isso daí é uma forma também de maus tratos, né? De agressão. E também em relação ao deficiente, naqueles casos em que a pessoa não tem muita paciência em relação ao deficiente, especialmente, por exemplo, o deficiente mental, né, e acaba impondo um castigo de forma desproporcional. Então, às vezes, não tem como cuidar, ou não gosta de cuidar, e deixa aquela pessoa presa dentro de casa, sem necessidade, acorrentada. Então, assim, são os mais variados casos de violência que essas pessoas sofrem e que a gente tem que estar atento, até porque, como alguém falou aí, que são vários casos e ninguém denuncia, né? Porque justamente aquela pessoa que deveria denunciar, que deveria proteger o idoso, o deficiente, é justamente a pessoa que pratica a agressão, que é justamente aquela pessoa que tem a curatela, que em tese deveria cuidar do idoso deficiente. E são pessoas hipossuficientes que muitas vezes não tem sequer conhecimento de como usar os meios de comunicação para poder fazer uma denúncia. Realmente é mais complicado a situação deles. É verdade.
Então, a gente deve aproveitar esse momento para falar com as pessoas, né? Se sabem de alguém, né, que está sofrendo de violência doméstica, não apenas a mulher, mas a criança, o adolescente, o idoso e a pessoa com deficiência, denuncie, não é verdade? Né? E Denuncie. muitos casos são descobertos através da denúncia de vizinhos, né? Oi? Muitos casos são descobertos através de denúncias de vizinhos, de amigos. Exatamente. As pessoas precisam perder o medo de denunciar, porque imagine, eu vi dizer alguns casos que a pessoa fica presa, né? Como se fosse um jaulado dentro de casa. Meu Deus, deve ser Sim. terrível. E se alguém tem conhecimento, tem que denunciar mesmo. Pessoas que mantêm algumas pessoas com deficiência, idosos, em cárcere privado, para receber o benefício. Então, Sim. a gente tem que fazer a nossa parte enquanto sociedade, né? A justiça está aí para punir os agressores, os aproveitadores, e a sociedade está aí para denunciar, deve denunciar, né? Os meios Não. estão mais abertos, como eu acabei de falar, agora existe a possibilidade de uma denúncia via WhatsApp. Sim. Então, fica mais fácil entrar em contato com a polícia, enviar a localização, né? E é muito importante que seja estimulado os meios, né, de denúncia, que as pessoas realmente possam estar informando. Doutor, acredito que a nossa live está quase acabando. Faltam 8 minutos. Para minhas contas aqui, faltam cerca de 8 minutos. Tem alguma coisa assim, importante que o senhor gostaria de falar? Porque, por exemplo, tem a questão das pessoas que querem denunciar, mas tem medo, não sabe o que pode acontecer com ela, não sabe o que pode acontecer com o agressor. Então, eu gostaria que o senhor deixasse aqui claro, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que vai acontecer, né, quando existe a denúncia, o que vai acontecer? Então, a própria Lei Maria da Penha prevê as medidas protetivas em relação à mulher, né? Então, o cidadão, primeiro, pode ser preso em flagrante, né? Em razão da agressão que está sendo cometida, né? Inclusive, eventual descumprimento da medida protetiva hoje é crime, inclusive, né? Artigo 24A da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340/2006, né? É um crime cuja pena vai de 3 meses a 2 anos. Só a autoridade judicial pode conceder a fiança, né? E não se aplica a lei do juizado, de forma que é possível, sim, realizar a prisão em flagrante. Mas o principal também são as próprias medidas, as medidas protetivas, além da punição criminal do cidadão. Por exemplo, se o cidadão anda armado, a suspensão do porte de arma dele, a cassação do porte de arma, a questão do afastamento do lar, o cidadão vai ser afastado do lar, o limite de distância, né, vai ficar, sei lá, não pode chegar mais próximo de 10, 15, 20, 1 quilômetro, isso aí é o juiz que vai determinar. Proibição de qualquer tipo de comunicação com os familiares da mulher, o filho, seja o que for, ou seja, telefone, ligação, mensagem, né? Frequentar determinados tipos de locais, o juiz pode determinar que o cidadão não possa frequentar alguns tipos de lugar. A suspensão, restrição de visitas aos filhos, né? Porque muitas vezes o cidadão se utiliza dessa desculpa para poder voltar a ter algum contato com a mulher e praticar violência contra a mulher. Então, o juiz pode determinar a suspensão, a restrição desse tipo de visita, né, aos filhos. A questão dos alimentos, que é de extrema importância para garantir a independência econômica da mulher, que foi agredida e muitas vezes não se sente financeiramente confortável ou, diria assim, encorajada a largar o agressor. Tem medidas também que é encaminhamento da vítima, que no caso da mulher, para o programa oficial comunitário de proteção, o que é de extrema importância, que muitas vezes não existe, né? Que é a questão da equipe multidisciplinar, o psicólogo, o assistente social, o médico, a médica, que vai fazer o acompanhamento da mulher
e até do próprio agressor, se for o caso, após a realização da agressão, ou até antes, né? Na verdade, o ideal é que seja antes, para evitar a agressão, né? A recondução do ofendido ao lar após a recondução porque muitas vezes não é o agressor que sai, é a mulher que sai de casa. Então, a recondução da mulher de volta ao lar após a retirada do agressor. Porque não adianta você colocar a mulher de volta e não tirar o agressor. Então, você tira o agressor e coloca a mulher de volta. E a separação de corpos, que eu acho que isso daí é uma medida inevitável, né? E consequentemente, a separação, o divórcio, seja lá o que for, mas a separação de corpos é o que realmente vai impedir que as agressões continuem, né? E eventual descumprimento dessas medidas protetivas, hoje já é crime, e o cidadão pode ser preso em flagrante, inclusive, em razão de estar desobedecendo essas medidas protetivas. As pessoas amaram a live. Que bom. Ouvintes, quero agradecer a presença de todos e de todas. Gratidão, doutor João. Gratidão. Nada. Está sendo um momento maravilhoso. Vamos marcar outras. Vamos sim. Que bom que gostou. Eu quero agradecer também a presença de todo mundo, espero que tenham gostado. Agradecer a presença de todos, né, que nos assistiram. Agradecer o convite, espero que tenham gostado. Né, é um tema importante e relevante, esse momento que a gente está vivendo. Né? Isso. No final da live, eu vou deixar no feed o número do telefone do WhatsApp da Delegacia de Euclides da Cunha, né? Porque se alguém souber se alguém está sendo vítima ou conhece alguém que é vítima de violência, para que possa denunciar, não é isso? Então é importante que a gente tenha esses meios, informe os meios de comunicação, para que a denúncia ocorra e que, de fato, o agressor possa se afastar. Não é, doutor? Sim, com certeza. As pessoas precisam ter liberdade, viver em liberdade. Se não há amor, então não tem por que viver junto do agressor. Com certeza. Também comungo desse mesmo lema, né, importante, e que a mulher seja cada vez mais encorajada pelo sistema e pela sociedade a denunciar tais agressões e repelir tais agressões. Né? Uma coisa que eu julgo importante para a mulher é a questão da educação, né? Embora a gente saiba que a violência doméstica, ela permeia em todos os espaços, não importa a condição social, não importa o nível de cultura, de educação, mas a gente sabe que quanto maior a informação, menor serão os índices, né? E a gente espera que as mulheres procurem independência financeira, procurar seus espaços de poder, para que possam estar com alguém que amem e não por necessidade, né? Por necessidade, por dependência psicológica, por dependência financeira, e que elas possam viver plenamente, com liberdade, de ir e vir, estar onde quiser e com quem quiser. Não é verdade, doutor? Verdade, com certeza. Estamos acabando. Joia. Então, muito obrigado, doutora Yajane, pelo convite, estou à disposição. Espero que tenham gostado. E boa noite, né? Boa noite. Viu? Tchau. Já deu. Já está terminando já. Tá? Tem alguma coisa que você quer dizer antes? Não, que eu só quero agradecer a todos que assistiram e espero que tenham gostado e me colocar à disposição. Foi maravilhoso. Joia. Gratidão. Tá bom. Viu? Tchau. Até a próxima. Até. Como é que eu faço para encerrar?